Olá, meus amigos, tudo bem com você? Aqui é o pastor Daniel Monteiro e nós estamos no canal A Tribo de Dan. Este canal que tem como objetivo trazer reflexões bíblicas de maneira semanal por meio do estudo da Bíblia, usando como referência a lição da Escola Sabatina. Se você gosta de conteúdo bíblico, se você gosta de reflexão a respeito da palavra de Deus, se você gosta de se aprofundar na Bíblia, curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal para que você receba as informações que são colocadas aqui de maneira semanal, em alguns momentos do ano será de maneira diária, e também você pode, ao se inscrever, ao comentar, ao compartilhar, você indica para as pessoas ali que fazem parte do seu ciclo, que este é um conteúdo relevante e que as pessoas precisam conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Nós estamos no programa A Classe dos Professores. E nesse programa, Classe dos Professores, nós fazemos reflexões bíblicas a respeito de um tema ou de um livro da Bíblia. Esse tema ele é mudado a cada 3 meses e nós estamos na nona lição, no nono estudo, chegando aí no último mês, portanto, de reflexão a respeito do tema das cartas de Filipenses e Colossenses. Então, mais ou menos a cada 13 sábados, 13 semanas, nós mudamos o tema para um estudo de um novo tema indicado pela lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre, nesses 3 meses, que nós estamos entrando no último mês, nós estamos estudando sobre a carta de Filipenses e Colossenses. Já estudamos toda a carta de Filipenses e estamos no início da carta, ou no primeiro capítulo da carta aos Colossenses. Hoje, nós vamos refletir a respeito da carta, da carta de Colossenses, capítulo 1, versos, nós vamos do verso 21 até o 29, concluindo, portanto, o capítulo 1 de Colossenses. Lembrando que tanto a carta de Filipenses quanto a carta de Colossenses foram escritas por Paulo na prisão. Essa condição de prisioneiro nos leva à reflexão de todo o panorama que motivou Paulo a escrever. Então, a gente precisa lembrar que a carta ela foi escrita dentro desse panorama em que ele é um prisioneiro, um prisioneiro. E ali ele está querendo motivar a igreja, mesmo mostrando que na prisão o evangelho não para. Essa semana nós vamos trabalhar o tema relacionado à reconciliação e esperança. E eu quero trazer você já para pensar na questão do texto em Colossenses capítulo 1, verso 21 e 22, que diz o seguinte: A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Aqui nós temos uma condição nata do ser humano. Nata quer dizer que nós nascemos com esta condição, a condição de separados de Deus. O rei Davi, no Salmo 51, Salmo 51, o rei Davi fala que ele foi concebido em pecado, ou seja, já na concepção, já no momento em que ele estava na barriga de sua mãe, ele era um pecador, portanto, necessitado de salvação. O pecado, ele não é simplesmente uma ação humana. O pecado, ele se apresenta em ações, ele se manifesta em ações, mas o pecado é uma condição humana. Em Isaías 59, Isaías 59, no verso 2, o profeta fala que
as nossas iniquidades fazem separação de nós e nosso Deus. Ou seja, o pecado, iniquidade lá é a palavra avon, e avon é uma das palavras hebraicas para pecado. O pecado faz separação de nós e nosso Deus. Nós estamos numa condição de separados de Deus, e mesmo separados de Deus, mesmo inimigos de Deus, mesmo contrários, a nossa natureza contrária à natureza divina, Deus ainda se manifesta em nosso favor. Deus ainda trabalha para que a humanidade seja reconciliada com Ele. E a manifestação dessa reconciliação está no pagamento, quando Deus paga o preço, o salário do pecado no nosso lugar, morrendo no nosso lugar. O salário do pecado é a morte. E para que nós fôssemos reconciliados com Deus, alguém precisaria morrer para que, ou o inocente precisaria morrer para que o culpado pudesse ser reconectado a Deus, reconciliado com Deus. E aí, o único ser no universo que teria saldo na conta bancária para pagar o preço do pecado e ainda continuar no azul é o próprio Deus. Então, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Então, a glória de Deus está manifesta na cruz que nos dá a certeza de que nós podemos nos reconectar ao nosso Deus. E eu acho interessante porque, desde o início, a solução nunca foi o ser humano que buscou a reconciliação. Nunca foi o ser humano que buscou a solução. Sempre foi Deus que foi atrás do ser humano. Quando Deus desceu no jardim e o ser humano se percebeu pecador, o que o ser humano fez foi se esconder de Deus, mostrando a ruptura, mostrando a separação que agora existia entre Deus e a humanidade. Mas o Deus é quem vai atrás do ser humano e pergunta: onde você está? Essa é uma das perguntas mais importantes que nós podemos fazer. Aliada à pergunta do que eu preciso fazer para ser salvo, essa é uma das perguntas mais importantes que nós precisamos fazer todos os dias. Onde nós estamos em relação a Deus? Essa é uma pergunta de reflexão, obviamente, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus sabia o que Adão havia feito, Deus sabia onde Adão estava em questão geográfica, mas Deus sabia a nova condição que o ser humano se encontrava. Deus sabia de todas as coisas. A pergunta não é para que Deus descubra onde e como Adão está, mas a pergunta é para que o próprio homem refletisse na sua nova posição dentro do universo e na sua nova condição dentro do universo. E é Deus quem vai atrás do ser humano. No próprio Gênesis, capítulo 3, onde tem essa pergunta de Deus para Adão, se eu não me engano, é o verso 9 que ele faz a pergunta, já no verso 15, Deus fala para a serpente: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Uma demonstração clara de que Deus já apresenta, logo após o pecado, a solução para a humanidade. A solução de que a humanidade agora ela tem a possibilidade de acreditar que Deus já providenciou o pagamento do pecado, o pagamento da culpa da humanidade. E a humanidade agora pode se reconciliar com Deus. Desde que nós nascemos necessitados de um Salvador. Mas em tempos imemoriais, Deus já providenciou o Salvador. Então podemos ter a certeza de que a salvação, a reconciliação está ao nosso alcance, porque Deus providenciou a salvação. Se nós continuarmos, no verso 23, está escrito o seguinte:
Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Há algumas palavras aqui neste texto que nos falam qual é a posição que o cristão deve estar para manifestar a sua aceitação da salvação. Deus, ele oferece a salvação a toda a humanidade, mas ele não impõe a salvação a ninguém. Deus não fará ninguém receber a salvação goela abaixo. Nós manifestamos a nossa aceitação da salvação. Não há nada que nós possamos fazer que nos leve à salvação. Ou seja, não há nada que o ser humano pode fazer que faça com que ele conquiste a salvação. Mas uma vez que Deus nos oferece a salvação, nós precisamos demonstrar a nossa aceitação na salvação. E aqui ele fala: se, na verdade, permaneceres fundamentados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. A demonstração está na nossa manutenção firme e fundamentada na fé. Na fé. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, né? E o justo viverá pela fé. Ou seja, a graça é concedida por Deus e aceita pelo justo, ou o justificado por Deus, pela fé. Deus, ele nos oferece a salvação e nós aceitamos essa salvação. Algumas questões aqui. O se de Paulo não é um se de dúvida, não é um se de incerteza, é um se de que, estando naquela condição, certamente receberemos a salvação. Aliás, o próprio Paulo, em Romanos capítulo 8, fala: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, Paulo fala claramente sobre a condição da salvação certa, inequívoca, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, é um se de o que depende aqui não é se a salvação estará disponível ou não, ela está disponível. O que depende aqui é se nós nos manteremos firmes. Talvez a incerteza nunca é do lado de Deus. Deus é Deus e não muda. A certeza da posição divina é clara. A incerteza é na posição humana. Agora, uma vez que você está do lado certo, uma vez que você escolheu aceitar a salvação é garantida a você. A salvação é certa. É certa a salvação. E aí ele fala do permanecer. Esse permanecer não é permanecer no sentido de que, um exemplo aqui, eu estou esperando no consultório médico e eu vou ficar aqui no consultório esperando o médico me chamar para ser atendido. Não é esse tipo de permanecer. Eu fico ali no consultório 1 a 2 horas. Não é esse tipo de permanecer. É um permanecer de perseverança, porque haverá forças contrárias tentando te mover desta posição a qual você está. E aí tem mais uma questão da inflexibilidade que é apresentada na palavra firmes. Nós devemos ser inflexíveis, imovíveis. Nós não podemos imóveis, nós devemos ser imóveis dentro da posição da fé. Ou seja, nós não podemos ceder ao pecado. Nós não podemos ceder às tentativas do inimigo de Deus de nos tirarmos da posição de salvos para a posição de perdidos.
E aqui é uma questão, nesse inflexível aqui, e da perseverança, de que não existe caminho do meio. Neste caso, para muitas coisas das questões humanas, existem caminhos do meio. Existem, muitas coisas existem. Neste caso aqui, relacionados à salvação e a nossa posição em relação a Jesus, não existe caminho do meio. Meio salvo é totalmente perdido. Não existe caminho do meio. Então, nós temos que ser firmes, porque as pessoas vão falar assim, mas você é intransigente em relação à salvação. Eu sou. Eu não vou sair da minha posição que Cristo me conferiu, não é porque eu alcancei, mas Cristo me conferiu essa posição, custou o sangue de Cristo. Eu não vou sair da minha posição de salvo para ir para uma condição nebulosa ou uma condição de talvez sim, talvez não, porque eu quero mostrar que eu estou ali acessível a tudo e a todos. Não. O que é da salvação é da salvação, o que é do pecado é do pecado. E a gente fica firme naquilo que é da salvação. É, a questão aqui não é o amor é concedido a todo mundo, a questão aqui não é a sensibilidade em relação ao próximo, a sensibilidade, nós temos sensibilidade para com todos, a questão aqui é a minha postura, sou eu, é comigo mesmo. Há até uma citação da irmã White que diz: o mundo precisa de homens, homens que não se compram e não se vendem. E aí eu dou uma pausa aqui na fala da irmã White e vou falar uma coisa: quem tem preço não tem valor. Em relação aos meus valores, em relação à minha postura, eu preciso ser firme, inflexível. Eu não posso me vender por nada. Não posso me vender por aceitação social, não posso me vender por aceitação financeira, não posso me vender por, é, por paixões, eu não posso me vender por nada. Eu tenho que ser firme, mas isso aqui sou eu. São coisas que eu coloco para mim. E com relação ao amor, com relação à sensibilidade com o próximo, nós temos que, e isso faz parte do mandamento, ame uns aos outros como eu os amei. Então, a minha dificuldade aqui, e é o que eu quero deixar claro, sejam rigorosos consigo mesmo e tenham amor e sensibilidade com o próximo. Sejam rigorosos consigo mesmo e tenham amor e sensibilidade com o próximo. É claro que você vai guiar o próximo, isso é uma demonstração de amor, para o caminho que Cristo quer mostrar, mas sempre com amor, com prudência e com carinho. Né? Sempre falando que o errado é errado, mas com amor, com prudência. No verso 24 e 25, está escrito assim: me alegro agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Não é o Paulo faz parte da igreja, e o corpo de Cristo é a igreja. Verso 25, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Aqui, a primeira questão é a questão do sofrimento. Recentemente, e aqui nós estamos no ano de 2026, fazem 2 semanas que finalizou o carnaval aqui no Brasil. E nós tivemos uma chacota contra os cristãos. Nós tivemos uma zombaria com os cristãos neste carnaval. E isso não é novo. Há 1.800 anos atrás, um rapaz chamado Alexamenos foi retratado numa pichação ali no Império Romano, em que ele estava curvado, em posição de adoração, diante de uma cruz, com um homem crucificado, mas no lugar da cabeça do homem estava a cabeça de um asno.
Há 1.800 anos atrás, a chacota, a zombaria com o cristianismo já era. Lá, nessa pichação, estava escrito Alexamenos sebet teus. Alexamenos adora o seu Deus. E o que é interessante nessa pichação é que ele vinha logo embaixo, alguém escreveu posteriormente, e ele foi fiel. Apesar da chacota, apesar da zombaria, Alexamenos foi fiel. Alexamenos permaneceu fiel. O cristianismo sofreu e sofre muito nos dias de hoje. Numa retrospectiva histórica, Paulo, ou Saulo, o primeiro perseguidor da igreja, dava o seu voto para que os cristãos fossem mortos, os perseguiu de sinagoga em sinagoga, foi enviado com cartas para trazer os cristãos de outras cidades fora da Judeia para Jerusalém para serem julgados e condenados à morte por apedrejamento. Depois Paulo se converte e ele mesmo se torna vítima de mais uma perseguição agora do Império Romano, que na época de Nero usava os cristãos como poste de iluminação, numa época que não tem eletricidade, o combustível do fogo que iluminava a cidade de Roma era o corpo dos cristãos vivos, que queimavam até a morte. Paulo, nesse período, foi decapitado. Isso porque era cidadão romano e não poderia ter uma morte torturante. Já Pedro, que não era cidadão romano, neste mesmo período, perseguido pelo mesmo imperador, foi crucificado de ponta cabeça. Tantos outros cristãos que não foram colocados em postes, não foram decapitados e não foram crucificados, foram mortos na arena por feras selvagens ou gladiadores. A história de Perpétua e Felícitas, duas mulheres, uma era a cuidadora e a outra era a senhora, né? E que era a senhora, ali a Felícitas era a senhora de Perpétua. E a história conta que, apesar de terem uma grande, um grande relacionamento ali com a classe alta de Roma, elas foram condenadas à morte dentro de uma arena. E ali, uma foi morta por um javali selvagem e a outra por um gladiador. Essas são histórias de perseguição lá no Império Romano. Durante a Idade Média, a própria Igreja Católica perseguia os cristãos que queriam seguir a Bíblia. Jan Hus, que aqui no Brasil é conhecido como João Hus, ou em inglês John Hus, ele foi condenado à morte porque a morte na fogueira, e morreu cantando, porque ele pregava sobre o sacerdócio de todos os santos, uma doutrina bíblica, e ele pregava sobre a nossa salvação ali, ou da distribuição da palavra de Deus livremente entre o povo comum, que antes era só o clero. Ele foi condenado à morte por isso. Dentro do próprio cristianismo houve perseguição. Já no século XX, quantos cristãos foram condenados aos gulags pela União Soviética? O gulag é o campo de concentração soviético. E eles eram condenados ao gulag não porque eles se levantavam contra o regime, contra o governo, não, porque eles queriam fazer as suas reuniões religiosas. E ali eles se reuniam de maneira clandestina em casas para ler e estudar a Bíblia. E eles eram, então, denunciados por vizinhos ou por infiltrados nessas reuniões. E, um belo dia, numa dessas reuniões, os dirigentes eram presos e mandados para os campos de concentração na Sibéria, que é o lugar mais frio do mundo, continuamente habitado pelo ser humano. Há o registro dessa história, por exemplo, no livro Mil Cairão ao Teu Lado, o livro Ainda que Caiam os Céus. O nome do livro é Ainda que Caiam os Céus, do pastor adventista Mikhail Kulakov. Você pode encontrar esse livro pela CPB, Casa Publicadora Brasileira. E
E essa uma das histórias de cristãos perseguidos porque eram cristãos, porque eram cristãos na União Soviética no século XX. No século XXI, nós temos ainda perseguições, países dominados por, é, pelo Estado Islâmico, decapitam com faquinha de cortar pão os cristãos para como exemplo, né? Você não pode ser cristão aqui. Se você for cristão, você será decapitado. Você tem a religião oprimida no, na China. Você tem a religião oprimida, que se a religião não seguir tudo que o governo manda, ou seja, se a religião não for submissa ao governo, se a fé não for submissa ao governo, você não tem direito aí, se a fé é submissa ao governo, não é uma fé religiosa, é uma fé estatal. Você não pode, você vai ser preso. Você vai ser preso e você vai ser mandado para um campo de reeducação. Na Coreia do Norte, viralizou recentemente a história de um bebê de 2 anos, que no ano de 2009 foi mandado para um campo de reeducação para viver lá perpetuamente, porque os seus pais tinham uma Bíblia em casa. Então, hoje nós temos. Aqui no Brasil, a perseguição não é, o sofrimento não é tanto físico, no sentido de prenderem, torturarem, matarem, como são feitos em outros países, mas é aceitável a zombaria, a chacota, o menosprezo, né, da religião que moldou o Ocidente, da religião que moldou os estados modernos, né, os estados contemporâneos. E aí você tem, no próprio registro de denúncias de intolerância religiosa, um aumento de quase 100% nas denúncias de intolerância religiosa contra evangélicos, e sem contar católicos e outros ramos do cristianismo. De 2023 para 2024, o aumento foi de quase 100% nas denúncias de intolerância religiosa contra evangélicos. E aqui eu não estou contando nem católicos e nem outros ramos do cristianismo, que não são os evangélicos. E aí a gente percebe que a intolerância vem crescendo no Brasil e a zombaria aceita é uma zombaria, uma demonstração pública dessa, desse aumento da intolerância religiosa contra o cristianismo no Brasil. Mas o que é interessante é que o Império Romano, Paulo se converteu, Saulo se converteu. O Império Romano ruiu, o domínio das religiões opressoras caiu. A União Soviética também deixou de existir. Os pichadores tiveram um nome, os pichadores que zombaram de Alexandre, tiveram um nome esquecido pela história. A fé do Alexandre está permanente, permanentemente registrada nos muros do Império Romano. A fé dos cristãos que entregaram a sua vida por amor a Cristo está registrada na história. O cristianismo continua forte. E mesmo diante das perseguições, ele continua crescendo e avançando, porque o que é de Deus não adianta lutar contra, já dizia Gamaliel. Se for de Deus, não adianta lutar contra. E o cristianismo continua avançando, mesmo diante das perseguições. O próprio Jesus diz que quando nós formos perseguidos, devemos nos alegrar. Quando formos zombados, devemos nos alegrar, porque essa é a demonstração de que nós não estamos em conformidade com o mundo. Essa é a demonstração. Então, o que Paulo está falando ali não é demagogia. O que Paulo está falando ali é a crença sincera de que o sofrimento dele faz parte do, do, do plano de Deus de mostrar ao mundo que o cristianismo é forte em meio à perseguição e que se Cristo sofreu mais do que ele, quem era ele para sofrer pouco diante de Cristo? E o interessante, teve um historiador da igreja antiga que falou: o sangue dos mártires parecem semente quando lançadas à terra.
Quanto mais ele é amado, mais cristão aparece. E tenho certeza que o nosso sofrimento, enquanto cristão, se agirmos como cristãos diante desse sofrimento, se permanecermos firmes como cristãos diante desse sofrimento, tenho certeza de que o nosso sangue, o nosso suor, as nossas lágrimas se tornarão semente para novos conversos. Se tornarão semente. A questão é, devemos manter a postura firme do cristianismo, mesmo diante da perseguição. E eu só vou estar preparado se em tempos de paz eu for um verdadeiro cristão. Não me tornarei um verdadeiro cristão em meio à guerra. Eu me torno um verdadeiro cristão na paz. O soldado é treinado em paz, para na guerra poder lutar. Durante a paz eu tenho que ser um verdadeiro cristão. Agora que tudo está bem, eu tenho que ser um verdadeiro cristão. Porque quando eu estiver em meio à guerra, a minha postura de um verdadeiro cristão permanecerá. No verso 26 e 27, está escrito assim: o mistério que teve oculto desde todos os séculos e de todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A Bíblia fala de alguns mistérios, alguns. São coisas que a Bíblia fala, é assim que funciona, mas ela não explica como funciona. Um exemplo é Cristo e a igreja. Em Efésios capítulo 5, Paulo fala que essa união Cristo e igreja é um mistério. Ela existe, ela acontece, mas não é explicado como ela existe e como ela acontece. Essa união é um mistério. Mas o mistério que Paulo está falando agora é a salvação. A salvação, como que ela funciona na sua plenitude, principalmente aos gentios, que não faziam parte da aliança lá sinaítica, e ainda assim a salvação é concedida a eles por meio da morte de Cristo. Isso é um mistério, mas é um mistério que é desenvolvido e que acontece. Ou seja, a salvação é oferecida tanto a judeus quanto a gentios, tanto a homens quanto a mulheres, tanto a escravos quanto a livres. É oferecida a todos, igualmente. E como isso funciona? É um mistério. É um mistério, mas ela é oferecida. E nós só precisamos entender que é assim. Nós não precisamos entender como funciona. Para você fazer, e aqui eu vou usar uma analogia, talvez muito simples, mas para entender. Para você fazer uma ligação pelo seu celular, usando um aplicativo de mensagem, você pode fazer essa ligação, você aperta lá alguns comandos no celular e você faz a ligação daqui para o Japão, do outro lado do mundo. Aí eu pergunto para você, como isso é possível? E talvez você não possa me explicar, mas você só sabe que é assim que funciona. E você não precisa saber como é possível fazer uma ligação. Imagina, alguém que nasceu no século XIX jamais imaginaria falar de vídeo com alguém que está do outro lado do mundo. É um milagre. Para uma pessoa do século XIX, isso seria um milagre. Né? Não é possível para nós hoje. Como é possível? A maioria de nós não sabemos. Não sabemos como é possível. O que a gente sabe é que funciona. E é o que a gente precisa saber. Tem coisas na Bíblia, como, por exemplo, a Trindade, onipotência, onisciência, onipresença de Deus, nós não sabemos como funciona. A salvação a todos, de maneira indistinta, para aqueles que creem, não pereçam, mas tenham a vida eterna, nós não sabemos como é que ela funciona em sua plenitude. Nós sabemos que ela é assim, porque Deus disse que é, e basta crer para receber. Se nós cremos que Cristo morreu e ressuscitou, nós temos a salvação. E se nós aceitarmos que ele pague o preço do pecado no nosso lugar, nós temos a salvação. Como isso funciona? Eu espero viver a eternidade ao lado de Cristo para tentar descobrir. E é o que eu estou buscando. É o que a gente precisa buscar.
viver a eternidade ao lado de Cristo para descobrir. Por fim, eu vou ler aqui os dois últimos versos, verso 28 e 29. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. E para isso também trabalhamos, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Acho que um ponto essencial. Nós damos evidência da nossa salvação. Nós não conquistamos a salvação, mas uma vez salvos, nós damos evidência da nossa salvação. E uma das evidências mais claras que estamos salvos é o envolvimento na salvação de outras pessoas. Mais uma vez, citando a irmã White aqui, ela fala assim, todo verdadeiro converso nasce para o reino de Deus como um missionário. Não acho que isso seja uma mentira. Eu acho que isso é uma verdade. Uma verdade que evidencia, talvez, a nossa conversão ou não. Se eu não quero me envolver no evangelho, se eu não quero me envolver na pregação, se eu não quero me envolver no anúncio, no admoestamento de todo homem, talvez eu não tenha sido um verdadeiro convertido. O trabalho na obra é um instrumento que Deus usa não só para salvar outras pessoas, mas para salvar a você que se envolve nesse trabalho. Não abra mão dos instrumentos que Deus mandou para a terra para te colocar mais perto de Cristo. A igreja é um instrumento que Deus colocou na terra para aproximar as pessoas de Cristo. Não abra mão da igreja. Não abra mão de se relacionar com Cristo, buscando a Ele na igreja que Ele estabeleceu sobre a terra. O trabalho é um instrumento que Deus colocou na terra para que o ser humano se aproxime dele. Não abra mão do trabalho. Não abra mão desse envolvimento. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida e a sua semana. É o que eu desejo e oro sinceramente para que você se envolva. Lembre-se de curtir, compartilhar, se inscrever e comentar este conteúdo. E que esta mensagem possa chegar a muitas outras pessoas. E que Deus te abençoe.